Olá, muito boa noite para todo mundo. Passando adiante de uma caneleira gigante, a comitiva estradeira do Terra Viva DBO na TV ainda marchou por mais alguns instantes até chegar numa clareira já conhecida por ser Parada Boiadeira, onde a rancharia foi erguida e se acendeu uma fogueira. E estando agora a pionada toda reunida, a gente anuncia que vai ser começada a nossa reunião novidadeira com a recitação da prosa abrideira do dia. Agora não demora mais quase nada para chegar a hora de fechar o planejamento da temporada de reprodução na propriedade. E se o companheiro e a companheira boiadeiros ainda estão pelejando com alguma empatação no serviço de definir qual será o melhor tipo de mestiço para se produzir, em vez de ficar aí remoendo e perdendo tempo em consumição, o certo é não ficar parado e buscar logo uma solução com quem entende do riscado. E para ajudar nessa questão, a gente põe à disposição dos amigos e amigas pecuaristas a nossa sessão Raças e Cruzamentos, com o zootecnista Alexandre Zadra. E a pergunta de hoje veio de Pedra Azul, nas Minas Gerais, e foi mandada pelo Fortunato Júnior, nosso parceiro boiadeiro que tem propriedade lá. Ele conta que um vizinho da sua fazenda tem plantel de vacas parideiras formado por matrizes meio-sangue Brahma e Tabapuã e por fêmeas com 50% de sangue Caracu, 25% Brahma e 25% Tabapuã. A pergunta, então, é o que é que se pode esperar do cruzamento dessas vacas com touros Cindy, Santa Gertrudes ou Sim Brasil? E quais dessas crias poderiam ter o melhor peso ao desmame no sistema de creep feeding? Pois então o caso agora é de sair de banda e prestar atenção no que é que o Zadra vai responder. Olá, Fortunato. Bem, tanto as matrizes Tabapuã Brahman quanto as matrizes Caracu Tabapuã Brahman, todas são 100% tropicais. Animais com ótima habilidade materna e 100% de rusticidade, vamos dizer assim, para o clima tropical. Então, sendo assim, a gente tem que pensar sempre em heterose máxima com complementariedade. Quando a gente fala em heterose máxima, devemos usar raças que estejam distantes geneticamente dessas raças. Nesse caso, aí um europeu seria muito bom, um europeu de menor porte, um Angus ou um Hereford, seria excepcional se você conseguisse inseminar esse gado com Hereford ou Angus. Muito bem. Mas no caso você diz que Sim Brasil ou Santa Gertrudes você tem à disposição para a monta natural, então eu prefiro que você utilize aí o Sim Brasil ou Santa Gertrudes do que o Cindy. Você terá uma maior heterose, maior choque de sangue, um resultado de ganho em peso excelente, já que são Sim Brasil ou Santa Gertrudes são de grande porte, e cruzado com essas matrizes tropicais, ainda assim fará animais muito adaptados, com 70% de tropicalização e 30% será de sangue de raças do frio. Portanto, utilize o Sim Brasil e o Santa Gertrudes para fazer esses animais que vão muito bem no creep, por eles têm apetite maior do que animais zebuínos, né? Ao invés de você usar o Cindy, então você usa o Sim Brasil ou o Santa Gertrudes. Serão animais muito ganhadores de peso, excelentes para o creep. E ainda assim serão muito adaptados, ok? Um abraço a todos e vamos para o campo! E agora, tendo em vista o avançado da hora, a gente pede a licença do companheiro pecuarista para fazer um intervalo ligeiro, porque a televisão também precisa ganhar dinheiro, mas volta sem demora para dar continuação nessa nossa falação novidadeira e noticiarista. Aguarde! O companheiro e a companheira produtores de leite brasileiros, de certo que já viram, ou pelo menos já ouviram alguém falar, daquele sistema de criar a vacada debaixo de uma grande cobertura, né, chamado de compost bar. A ideia principal é de deixar o rebanho mais protegido, num ambiente mais confortável, reduzindo assim a possibilidade de ocorrência de doenças e aumentando a produtividade das matrizes. Ao mesmo tempo, esse tipo de instalação permite um melhor aproveitamento dos resíduos da criação, como adubo para as roças da propriedade ou até para comercialização. Logicamente que esse modelo de produção pode dar bons resultados, mas para ter sucesso nessa empreitada, o pecuarista precisa prestar muita atenção em alguns requerimentos da maior importância que começam antes mesmo da construção do galpão.
Pois então, para esticar uma prosa a respeito de como é que isso deve ser feito, a gente vai ter a satisfação de receber aqui no nosso arranchamento eletrônico a visita internética da médica veterinária Ayla Fernandes, que vai participar da função falando ao vivo pelo computador, diretamente de Goiânia, a capital do Goiás. Boa noite, Ayla. Obrigado por você ter aceitado participar dessa entrevista aqui na televisão. Seja muito bem-vinda e faça o favor de ficar à vontade, que a casa é sua, viu? Que bom, obrigada. Obrigada a vocês pelo convite, pela oportunidade de falar de um assunto tão bom igual esse, né? Estou à disposição aí para responder as perguntas, para falar um pouco de vaca, que é uma das coisas que eu mais gosto. Que a gente gosta também. Olha, qual deve ser a primeira preocupação do produtor de leite antes mesmo, né, de começar a construção do galpão para fazer o compost bar? Olha, eu sempre aconselhei os produtores que eu assessorava, né, nos tempos de consultoria, a primeiro pensar no negócio, né? Primeiro pensar se você tem saúde financeira para construir, se você tem sucessão, se você tem tamanho de terra suficiente para plantar, né, principalmente volumoso aí, principalmente silagem, que a gente vê que é um gargalo muito grande, porque as pessoas constroem, né, constroem uma estrutura grande, pensam na quantidade de terra, de área que eles vão imobilizar ali no barracão, mas não lembram que tem que produzir comida para tudo isso. E não lembram também que o barracão é um investimento para longo prazo, né? O barracão vai te durar aí facilmente 20, 30 anos. Então, muitas vezes, se você não tem sucessão, você não tem um plano de negócios a médio e longo prazo, obviamente é difícil planejar por causa das sazonalidades, das variações de mercado, mas todo negócio precisa de um planejamento de médio e longo prazo, especialmente para entrar numa dívida, né, que a grande maioria financia a entrada no barracão, né, e aí intensificar o sistema, e aí você consegue realmente, com ele muito bem manejado, melhora, que é o que todo mundo quer. Só que vaca mais produtiva precisa comer mais. Então, são essas primeiras contas que eu acho que são o ponto de partida para você pensar num compost que realmente comece certo. Como é que o fazendeiro faz para não deixar a chuva molhar a cama onde a vacada vai ficar, Ayla? Bom, aí é o segundo ponto que geralmente eu falo para os produtores. É a necessidade de você ter realmente um projeto, né, arquitetônico aí feito por engenheiro na área, né, que vai fazer ele com a orientação correta, com o posicionamento correto, né, você tem um bom técnico que te assessore aí na posição e na localização desse barracão, né, e aí, obviamente, né, olhar vento predominante, olhar de onde vêm as chuvas, acertar a altura, colocar beiral se necessário, colocar a pista de alimentação por fora ou no meio do barracão, particularidades que vão depender de cada negócio, né, de cada fazenda. Então, sempre o primeiro passo é pensar no negócio e depois pensar realmente, seriamente na construção. Como é que deve ser a ventilação natural e artificial dentro do compost bar? Bom, na verdade, a ventilação natural, ela ajuda, mas a gente não pode contar com ela, né? Então, por isso que o compost ele tem que ter ventilação mecânica, né? Que são os ventiladores, e eles devem estar bem posicionados, né? Obviamente, pensando em conforto dos animais, pensando em secar a cama e pensando em disseminar amônia, né? A concentração de amônia, dependendo do sistema, da lotação e da quantidade de esterco e tudo mais, ela é grande e ela é suficiente para intoxicar animais, né? Então, você precisa ter movimentação diária o tempo todo no barracão. Então, e obviamente, isso depende muito do desafio da região. Então, tem regiões, por exemplo, que agora no inverno estão realmente muito frio e você pode desligar os ventiladores, deixar talvez 2, 3 ligados, dependendo do tamanho do barracão, realmente só para manter essa circulação, para não ter acúmulo de gases aí que não são interessantes para as vacas, né? Mas você precisa ter um sistema de ventilação efetivo, porque senão você simplesmente vai agrupar as vacas que passavam calor lá fora, embaixo de uma árvore, e você vai agrupar elas num outro lugar que vai ser tão quente quanto, então não faz muito sentido também. Qual que é o jeito certo de fornecer água de beber para as vacas no sistema de compost barn? Na verdade, a água de bebê ela é fundamental, né? Porque a gente está tratando de leite, então a gente fala de produto que é mais de 80% composto por água, então o leite anda junto com água.
Então, você precisa ter os bebedouros sempre limpos e sempre suficientes, né? A gente fala em 10 centímetros, 12 centímetros por animal no lote. E lembrar que, se você tem vacas e novilhas juntos, você tem que, se possível, ter 2 fontes de água, porque elas competem mesmo, né? E um outro cuidado, obviamente, é que você não quer molhar a cama. Então, sempre que você for instalar um bebedouro, você faça ou uma proteção para isso, ou faça ele na pista de trato que deve ser concretado. Então, essa pista de trato, ela vai ter o coxo de um lado, os bebedouros de outro, e entre os bebedouros ela vai ter a passagem que dá acesso às vacas para a cama. Mas mesmo nessa passagem, você tem que tomar um certo cuidado, porque as vacas saem, né, com água caindo, né, da boca, e geralmente molham bastante aquela região de transição, que é onde mais dá torrão, onde mais a cama fica úmida. E aí, obviamente, se a cama está úmida, ela está mais geladinha, as vacas mais produtivas vão querer deitar exatamente nesse lugar. Então, é um cuidado que você tem que ter bastante nessa construção dos bebedouros. E, obviamente, manutenção. Não adianta construir um bebedouro lindo em que ele vive sujo, né? A ingestão de água das vacas vai ser muito menor. E, obviamente, a produção também vai ser menor, a ingestão de alimento vai ser menor também. Porque as duas coisas andam juntas. O que é que a amiga produtora de leite pode usar para fazer essa cama onde os animais vão ficar? Olha, tem muita opção de material, muita opção mesmo, desde silagem seca, maravalha, de diferentes moagens, diferentes tipos de madeira e tudo mais. O material mais, mais comumente usado é a maravalha, mas já vi fazendas usando palha de café, palha de arroz, palhadas em geral são muito boas, só que você tem que lembrar de que esses materiais têm as suas particularidades. Então, quanto mais denso o material, como madeira, por exemplo, mais carbono ele tem. Então, quanto mais carbono ele tem, mais tempo as bactérias demoram para, vamos falar assim, para compostar aquele material, ou seja, a cama ela dura mais tempo, você tem mais matéria para ser compostada ali. Diferente de palha, por exemplo. Quando você usa palha, a sua reposição de palha tem que ser muito maior, né? E fora, assim, algumas particularidades de material, igual a palha de arroz tem muita sílica, por exemplo. Palha de arroz gruda muito no úbero, que pode ser um problema, às vezes, lá na ordenha, para filtro de ordenha e tudo mais. Mas são todas opções. Eu acho que o econômico tem que andar junto com o lado técnico, né? Então, você vai fazer uma opção por um material X, né? Isso também não pode quebrar teu negócio, né? Você tem que ter um material que seja realmente sustentável para a fazenda utilizar e que você possa economizar aí recurso e logística e tenha facilidade de reposição, porque a cama é um organismo, não é um organismo, mas uma população que está ali constantemente se desenvolvendo de bactérias, então você precisa de reposição ali, vamos falar quase que o ano todo, né? O que pode acontecer com a cama se a umidade do galpão estiver muito alta? Essa geralmente é a bomba do barracão. Porque se você tiver uma umidade... Bom, parece que a gente teve aí um pequeno problema com o contato com a Ayla, é isso? Será que conseguimos restabelecer? Não conseguimos, né? Bom, então a gente volta numa outra oportunidade aí a esse assunto, porque é muito interessante, um sistema que está se difundindo muito rapidamente pelo país e é muito interessante para o produtor de leite. Bom, depois da boa recuperação apresentada pela cotação da arroba do boi gordo ao longo do mês passado e nos primeiros dias deste julho recentemente começado, para o amigo pecuarista, a hora agora é de esticar a vista para enxergar o que é que a gente vai ter pela frente. E para o pessoal da consultoria StoneX, o mercado ainda vai melhorar mais um pouco, mas a pecuária brasileira ainda está num ciclo de baixa e não vai ser tão já que o carretão vai mudar definitivamente a sua direção. Confira. O preço do boi praticamente caiu quase que ininterruptamente, alguns momentos ali de estabilidade, mas até maio era só queda e agora em junho teve uma certa recuperação, né? O boi que estava ali na casa de uns R$235 por arroba em São Paulo, 140, agora chegou na casa de uns R$250, R$255 por arroba, um patamar um pouco mais favorável. Agora, para o restante do ano, para o segundo semestre, o cenário é um pouco mais... Não sei se eu acredito em altas mais tão significativas.
Essa recuperação teve muito atrelada com uma escassez de oferta, né, que existiu agora. Os animais de pasto deixaram de chegar com o início da entre-safra e os animais de confinamento ainda não chegaram. Pelo que vem sendo comentado, pelo que os consultores da StoneX estão vendo, teve um certo atraso ali no primeiro giro do confinamento, então está tendo esse gap entre oferta de pasto e oferta de confinamento. Mas devido ao barateamento do milho, barateamento do boi magro, além do fato de que esse é um ano de expansão de oferta na pecuária, né? Tem muito boi magro no mercado, tem a questão do descarte de fêmeas. Então, aqui na StoneX a gente está vendo que ali a partir de agosto, mais ou menos, a oferta vai voltar a ser mais significativa a partir dos confinamentos. Então, não sei, aquela baixa muito forte que a gente viu ali em março e abril, acredito que não volta para o mercado, mas o boi, voltando para aquele patamar dos R$300 por arroba, umas altas muito fortes para o boi, também são um pouco complicadas, dado esse cenário de que 2023 é um ano de muita oferta, é um ano que vai ter, sim, animal para o frigorífico comprar. Sendo a nossa comitiva preparada para enfrentar a longa jornada, não haveria precisão ainda de fazer parada, mas para aproveitar a aguada e a sombra dos coqueiros, a gente faz aqui mais um intervalo ligeiro para recomeçar a lida em instantes, quando então a peonada vai se ocupar de conversar a respeito do caso que está sendo passado agora com o boi gordo, que tem hoje a seguinte manchete anunciadeira. Com o avançamento do calendário e o pagamento do salário, o povo está querendo comprar carne de novo. O açougueiro está reforçando o estoque de mercadoria na Câmara Fria para esperar a volta da freguesia, mas não tem mais gado terminado no nosso mercado pecuário e o carretão continua embicado na subida do estradão. O Terra Viva DBO na TV volta já, aguarde. Estando o inverno já bem entrado e tendo deixado reservado um lote de gado terminado para fazer a negociação depois dessa última mudança de estação e assim aproveitar a ansiedade do mercado nesses dias, a gente confere agora o que é que está sendo falado nas freguesias a respeito do boi gordo e da evolução da sua cotação. Com o primeiro mês da metade fechadeira do ano estando ainda no começo da sua jornada estradeira, mas levando em consideração que o tempo é ligeiro demais e corre mais do que o cavalo rei dos parelheiros, no nosso mercado pecuário está todo mundo prestando muita atenção no avançamento do calendário e na agenda do pagamento do salário ao trabalhador empregado. Conforme a da sabedência dos companheiros e companheiras boiadeiros, depois de passar as últimas semanas comendo arroz e feijão com ovo, para o povo brasileiro, agora chegou a hora de comprar carne de novo. Aí, tendo perfeito conhecimento desse roteiro normal e costumeiro, o açougueiro já tratou de reforçar o estoque de mercadoria na Câmara Fria e já está ajaizado e pronto no balcão do seu estabelecimento para fazer o atendimento da sua freguesia e para dar conta do aumento do movimento. O caso é que, por conta desta previsão de crescimento da demanda, repare, amiga pecuarista, que aqui na Praça Paulista, o comércio do produto desossado no atacado já estava registrando, agora no meado desta semana, uma alta de 0,6% no valor médio dos cortes comercializados. Ao mesmo tempo, como a gente tem falado aqui dia sim e outro também, o importador estrangeiro, especialmente o nosso complicado e encrenqueiro freguês chinês, continua querendo comprar toda a carne que tem para vender no mercado. E mesmo com a cotação caindo, o setor exportador brasileiro está se esforçando para poder fazer o atendimento. A questão é que, desde o começo do mês passado, está cada vez mais difícil achar gado terminado no trecho. E mesmo depois de aumentar o preço e de abaixar o nariz e o queixo para falar com o fazendeiro, o comprador está penando para fechar a carga do caminhão. A boiada de capim faz tempo que chegou ao fim e quem ainda tem um ou outro lote sendo tratado com suplementação no pasto, não está querendo nem começar a conversar. Já o confinamento deve aumentar o fornecimento agora da metade para frente deste mês presente. Mas a previsão é de que o tamanho do rebanho fechado na primeira rodada da atual temporada seja menor do que o que estava sendo esperado. O resultado disso é que, nos estados onde a carestia de mercadoria é maior, já tem muito frigorífico pulando dias de serviço na intenção de não deixar o carretão desembestar na subida do estradão.
Juntando tudo, misturando bem e passando na peneira, no balanço do dia da Scott Consultoria foram apuradas mudanças nas cotações em 6 das 32 regiões boiadeiras pesquisadas no Brasil inteiro, sendo que, mais uma vez, a vantagem da negociação ficou do lado do companheiro fazendeiro. E em todas estas praças, a arroba subiu. A lista destas arribadas foi encabeçada pelo sul do Goiás, onde o boi já não sai mais por menos do que R$ 221,50 para pagamento a prazo e estando já descontado o dinheiro do Fundo Rural. Em Belo Horizonte, a capital das Minas Gerais, a alta foi geral, com o macho indo para R$ 216,50 e a fêmea para R$ 202. No mesmo trieiro foi o Triângulo Mineiro, onde o boi foi também para R$ 216,50 e a vaca para R$ 207. Em Redenção do Pará, os preços novos são R$ 202 para o macho e R$ 187 para a fêmea. Em Marabá, o boi aumentou igualmente para R$ 202. E no Acre, a vaca está saindo agora por R$ 179,50. Minha cachaça foi chamada de marvada, mas eu digo que ela foi injustiçada porque as malvadezas que me fizeram, com certeza não vieram dela, muito pelo contrário. Neste meu viver quase solitário, eu gastei a vida na lida. Com a força do meu braço e a destreza do meu laço, eu ajudei a levantar este sertão. Mas da riqueza que saiu desse chão, não deixaram ficar nada comigo. E se eu tive, nesse tempo, alguma compensação, foi quando pude dividir a minha melhor bebida com os meus verdadeiros amigos. Desta nossa lida proseadeira e versejadeira, que tem como única pretensão a de ajudar a preservar a verdadeira cultura do sertão, nasceram os 4 livros da minha série Versinhos de Caipira, que já serviram de inspiração para os companheiros e companheiras violeiros, cantorinos, recitadores e trovadores do Brasil inteiro. Se o amigo e a amiga ainda não tiveram a oportunidade de ler e quiserem saber como fazer para comprar um exemplar ou logo a coleção inteira, podem ligar para mim mesmo, diretamente no meu telefone celular, que é o 11 98 224 1807. 98-224-1807. O DDD é 11. Ou mandar um e-mail para sidneymascio@uol.com.br ou ainda achar meu nome lá no Facebook. E se sobejar um tempinho, dá até para a gente prosear. Depois de ter contado as notícias, entregado as encomendas e repassado as lembranças mandadas, a comitiva faz aqui a despedida e começa a retirada, mas já deixa prometida a volta do Terra Viva DBO na TV para amanhã, às 6h30 da manhã e às 7h25 da noite. Um abraço para todo mundo e até lá então.